Bem, agora sim, boa noite. Vamos dar início ao nosso 15º Congresso da Rede Handala. E a gente quer iniciar esse congresso pela leitura de um poema de uma poetisa palestina. O nome dela é Rafif Ziad. Vamos lá. Nós ensinamos vida, Senhor. Hoje, meu corpo foi um massacre televisionado. Hoje, meu corpo foi um massacre televisionado que teve que caber em frase de efeito e limite de palavras. Hoje, meu corpo foi um massacre televisionado que teve que caber em frase de efeito e limite de palavras, preenchido bastante com estatísticas para se contrapor à resposta comedida. E eu aperfeiçoei meu inglês, aprendi as minhas resoluções da ONU, mas, mesmo assim, ele me perguntou: Senhora Ziad, você não acha que tudo estaria resolvido se vocês parassem de ensinar tanto ódio para suas crianças? Pausa. Eu procuro dentro de mim força para permanecer paciente. Mas paciência não está na ponta da língua enquanto as bombas caem sobre casa. A paciência acabou me escapando. Pausa. Sorriso. Nós ensinamos vida, Senhor. Rafif, lembre-se de sorrir. Pausa. Nós ensinamos vida, Senhor. Nós, palestinos, ensinamos vida depois de eles terem ocupado o último céu. Nós ensinamos vida depois de eles terem construído suas colônias e paredes de apartheid, depois dos últimos céus. Nós ensinamos vida, Senhor. Mas hoje meu corpo foi um massacre televisionado, feito para caber em frases de efeito e limite de palavras. E demos apenas uma história humana. Veja, não é político. Nós só queremos contar para as pessoas sobre você e seu povo. Então, demos uma história humana. Não use aquela palavra apartheid, ocupação. Não é político. Você tem que me ajudar, como jornalista, a te ajudar a contar a sua história, que não é uma história política. Hoje, meu corpo foi um massacre televisionado. Que tal você nos dar uma história de uma mulher em Gaza que precisa de medicação? Que tal você? Você tem membros quebrados o bastante para cobrir o sol? Me passe seus mortos e me dê uma lista com seus nomes em um limite de 1.200 palavras. Hoje, meu corpo foi um massacre televisionado que teve de caber em frases de efeito e limites de palavras e que emocione aqueles que são insensíveis a sangue terrorista. Mas eles sentiram pena. Sentiram pena pelo gado em Gaza. Então eu dei a eles resoluções da ONU, estatísticas, e nós condenamos, e nós lamentamos, e nós rejeitamos. E esses não são dois lados iguais, ocupador e ocupado. E uma centena de mortos, 2 centenas de mortos, e 1.000 mortos. E nesse meio tempo, crime de guerra e massacre, eu descarrego palavras e sorrio. Não exótica, não terrorista. E eu reconto uma centena de mortos, 1.000 mortos. Tem alguém aí fora? Alguém ouvirá? Eu gostaria de poder lamentar sobre seus corpos. Eu gostaria simplesmente de correr de pés descalços em cada campo de refugiados e segurar cada criança, cobrir seus ouvidos, para que elas não tivessem que ouvir o som dos bombardeios pelo resto de suas vidas, como eu tenho. Hoje, meu corpo foi um massacre televisionado. E deixe-me te dizer,
Não há nada que as suas resoluções da ONU tenham feito em relação a isso. E nenhuma frase de efeito que eu possa apresentar, não importa o quão bom fique o meu inglês, nenhuma frase de efeito vai trazê-los de volta à vida. Nenhuma frase de efeito vai consertar isso. Nós ensinamos vida, Senhor. Nós ensinamos vida, Senhor. Nós, palestinos, acordamos a cada manhã e ensinamos ao resto do mundo vida, Senhor. E é com toda a solidariedade ao povo palestino que iniciamos a nossa primeira mesa de saudação do nosso congresso. Gostaria de convidar, então, nosso primeiro convidado, Duda, da Conlutas, para fazer a saudação. Só 5 minutinhos, né? 5 minutinhos, né? Pode. É só para me controlar. Gente, primeiro, boa noite a todos os companheiros e companheiras aqui do Sindirrede, delegados e delegadas aqui do 15º Congresso, né, da Rede. Eu sou Duda, sou da executiva da CSP Conlutas, aqui do estado de Minas Gerais. Sou trabalhador da mineração e faço parte do Sindicato Metabase Confidentes. Bem, camaradas, a gente aqui da CSP queria saudar todos os delegados e delegadas do Congresso, não só porque nós temos muito orgulho desse sindicato, Sindirrede, de fazer parte da nossa central sindical, um orgulho que precede não só na luta concreta, mas pelo que já é o que representa o início desse congresso. Não é à toa, não é figurativo, que aqui o congresso se inicia e tem o nome de Randala. Que aqui o congresso traz toda a luta do povo palestino, da sua resistência, que o Sindirrede, aqui em Belo Horizonte, é parte fundamental para a organização da luta que vai para além da nossa categoria, para além dos professores. Essa luta que é fundamental para garantir a autodeterminação e discutir concretamente, porque se nós não entendemos a realidade em nível internacional, se nós não entendemos a realidade de como que o imperialismo ataca o conjunto da Palestina, da Ucrânia, da autodeterminação do conjunto dessas lutas, não se reflete, nós não entendemos a nossa realidade. E para nós é muito orgulho, né, e estar no Congresso, estar afiliado, porque aqui também representa, que a gente fala que é a democracia dos trabalhadores. Ou seja, em todas as lutas, a democracia, os organismos, só vê o Congresso, dos delegados e delegadas que estão aqui, que vão decidir sobre o rumo e a direção dessa sindicato. E isso nós temos que fazer com orgulho. E por isso, companheirada, é importante localizar algumas lutas que o Sindirrede, não só com a sua organização, mas sem sectarismo, mas que atuam centralmente com a independência dos governos. Olha o que vocês estão fazendo, esse sindicato, que tem a ver com a luta contra o governo Zema. A tentativa da unidade incessante desse sindicato, de se enfrentar com todos os ataques que aqui no estado de Minas Gerais, não só o ataque do Damião, mas, sobretudo, do governo Zema, e a tentativa todo de fazer essa unidade nessa luta.
É isso, no final aqui, vocês estavam fazendo vídeo, né? Teve uma plenária, para marcar o que está sendo agora a privatização da Copasa, a unidade nessa luta, que é fundamental, como também todo o processo importante de luta que esse sindicato vem travando contra a reforma administrativa, que é um exemplo, não só no estado de Minas Gerais, mas em nível nacional. Isso a gente tem que bater no peito. Isso vocês têm todo orgulho de falar com a direção desse sindicato, não só a partir da democracia, mas de fazer aqui uma luta concreta, em unidade, independente se o governo é vermelho ou amarelo. Com a independência concreta. É assim na luta contra a reforma administrativa. Contra todos os ataques que todos esses governos que passaram atacando o conjunto dos professores, inclusive aqui no estado de Minas Gerais e em Belo Horizonte. Então, para nós, aqui nós queremos saudar esse congresso. Com muito orgulho, essa é a nossa mensagem da CSP com Lutas. E mais do que isso, camaradas, aqui nós não podemos deixar de marcar que todos os delegados têm uma importância nesse congresso que vão definir várias políticas desse sindicato. E é nessa luta e nessa confiança que a CSP com Lutas tem muito orgulho de estarmos juntos nessas lutas que nós fazemos cotidianamente, em todas as campanhas salariais, nas lutas em Belo Horizonte, nas lutas pela libertação do povo palestino, e estamos juntos e misturados, companheirada. Viva o Congresso dos delegados e delegadas aqui do Sindirrede, viva a luta dos trabalhadores da educação, viva a luta da classe trabalhadora, Palestina livre, do rio ao mar. Parabéns, camaradas. Bom congresso para todos. Obrigada, Duda. Gente, eu muito emocionada, comecei a mesa e não apresentei a mesa. Então, nós vamos voltar atrás. E, por favor. Pessoal, eu sou Thalita, professora de História da Rede, lotada na Escola Paulo Mendes Campos, estou atualmente na diretoria. Eu sou Cristiane Nunes, sou professora da Rede na Educação Infantil no 1º e 2º ciclo, lotada nas escolas municipais Hilda Rabelo Mata e Oswaldo França Júnior, e atualmente na diretoria do Sindirrede. Meu nome é Bárbara, sou professora de Educação Física, nesse momento em uma escola de 1º e 2º ciclo, Benjamin Jacó, no Sion, e meu outro BM está liberado de manhã para o trabalho sindical, para a diretoria aqui do Sindirrede. Pessoal, nosso congresso iniciado hoje, né, vai nos dias 24 e 25, amanhã e sábado. Tem o tema pelo direito à autodeterminação dos povos. Será realizado nesses 3 dias e a gente tem organizado isso pelo menos desde o dia 1º de setembro. O evento posiciona a solidariedade internacional como um de seus pilares centrais e expressa de forma contundente a solidariedade aos povos. A construção desse congresso foi de forma democrática e a gente recebeu tese até recentemente para que todos os trabalhadores e todos os grupos pudessem se colocar. Quanto aos eixos, o congresso é um espaço fundamental de atualização do nosso estatuto e também para discutir a estrutura das escolas e as concepções pedagógicas. Os temas vão abranger desde carreira até os debates da valorização profissional, atendimento a crianças com deficiência, os riscos da privatização e da militarização, definindo assim as diretrizes políticas e organizativas para o próximo período. Com isso, a gente passa a programação dos dias. Boa noite, pessoal. Nós iniciamos hoje nosso congresso, né? Nós tivemos uma plenária prévia, mas ela aconteceu manhã e tarde. Nosso congresso inicia agora com essa mesa, que é a mesa de saudação das entidades, né? Com a previsão de encerramento às 20h30, porque tivemos um atraso para iniciar. Depois nós teremos um painel sobre a Palestina, onde teremos alguns convidados e alguns vídeos. A aprovação do regimento, né, do congresso, inclusive, já observem se vocês estão de posse do regimento, e logo em seguida um coquetel. Amanhã, o nosso congresso continua no espaço 104,
tá? Tem o endereço certinho aí para vocês, fica lá na Praça da Estação, e é importante vocês se atentarem a isso para não acontecer de ninguém vir para cá. Então, amanhã, a partir de amanhã, estaremos lá no estande 4, tá? Não vou ler a programação toda para a gente não atrasar, porque nós já tivemos um atraso aqui. Então, amanhã iniciamos às 8 horas da manhã, de 8 às 8h30 com café. Por favor, não se atrasem, que a programação está extensa, tá bom? E retomamos os trabalhos a partir das 8h30 da manhã, na primeira mesa de conjuntura. Obrigada. E dando continuidade às saudações, quero convidar agora o Paulo, que fará a saudação pela CUT e também pelo Sindiúti. Gente, boa noite, as companheiras, companheiros. Eu sou Paulo Henrique, professor da rede municipal, né, na Escola Municipal Marconi, e também na Fundação de Ensino de Contagem, professor de Geografia. Mas, nesse momento, eu venho aqui, né, trazer um abraço, uma saudação do Sindiúti, né, nós que somos sindicatos irmãos, né, representamos a categoria da educação pública, né, e também da Central Única dos Trabalhadores. Justificar aqui que, nesse momento, nós estamos com a luta, né, na Assembleia Legislativa, justamente contra, primeiro, né, a retirada do direito da população de se pronunciar sobre as privatizações, que é uma conquista do governo Itamar, no governo Itamar Franco, né, que agora o Zema quer tirar. Né, se mais do que ameaçar Minas Gerais com uma privatização num setor tão importante, né, que já demonstrou em outros lugares que aumenta o preço, que piora a qualidade do serviço, no caso da água, né, do saneamento. Né, mais do que isso, é uma medida antidemocrática de cercear a população, né, de fazer escolha e dizer sim ou não à privatização. Esse, né, quer jogar exclusivamente na mão, né, dos deputados, porque a gente sabe como que funciona o toma lá da cá, né, a questão das emendas, né, e nós estamos fazendo uma luta muito bonita junto com os trabalhadores da Copasa, né, que essa luta reuniu ontem mais de 6 mil trabalhadores, aqueles que ainda são trabalhadores diretos, né, muitos já são terceirizados, e junto com diversos sindicatos, né, a Central Única dos Trabalhadores e vários sindicatos na frente em defesa do serviço público, né, na qual o Sindirrede, embora seja um sindicato de representação municipal, se juntou desde o primeiro momento, né, nessa luta por entender a importância de defender, né, os serviços públicos, não só os trabalhadores do serviço público, mas os serviços públicos para a população que mais precisa, né, que é a população trabalhadora. Né, e do caráter de luta de classe que tem, nesse momento, enfrentar o governo fascista do governador Zema, né, e não deixar entregar o nosso patrimônio. Saudar, então, trazer esse abraço do Sindiúti, da CUT. Eu acho que o tema, né, do nosso congresso aqui do Sindirrede, ele comunica, é muito importante, porque, né, nós estamos defendendo um povo, né, no seu direito de autonomia, no seu direito de sobrevivência, contra um massacre, né, mas ele representa a luta de todos os trabalhadores do mundo, né, por um mundo mais justo, igualitário, né, por um mundo em que a gente possa ter os direitos básicos para toda a população. Né. Israel, hoje, é um posto avançado do capitalismo, do imperialismo americano, que também está demonstrando suas garras aqui na América Latina, na América do Sul, né, ameaçando a Venezuela, agora ameaçando a Colômbia, né, nos colocou também a maior taxação, né, de importação de todo o planeta aqui no Brasil, né, mas nós vamos persistir, né, nós vamos lutar, né, o povo brasileiro, assim como o povo latino-americano, o povo palestino, é um povo de luta, de garra. Né? Nós aqui tivemos momentos importantes no dia 7 de setembro, no dia 21 de setembro, né, em que tomamos as ruas de Belo Horizonte e do Brasil para demonstrar, né, que nós não aceitamos nem a picaretagem do Congresso, né, nem um Congresso inimigo do povo,
blindagem para bandido, né, mas que nós também não aceitamos o imperialismo Yankee, né, no Brasil e em nenhuma parte do nosso continente. Então, nós vamos ter muitos, né, durante o Congresso, para concluir, né, muito tempo para colocar a questão municipal, que também não é uma questão fácil, que também enfrenta diversos problemas, né, de enfrentamento a esse projeto neoliberal. Né, mas, então, né, fechar, né, dizendo Palestina, do Rio ao mar e fora Yankees da América Latina. Obrigado. Obrigada, Paulo. Quero convidar o Jonathan, nosso amigo do Sintap, para fazer a sua saudação. Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Jonathan, sou diretor de Política e Formação Sindical do Sintap e faço parte da diretoria executiva aqui com Lutas, né? E queria saudar o Sindirrede por essa iniciativa tão bacana de um congresso que traz uma consciência tão incrível em relação à questão mundial que a gente enfrenta hoje contra a minoria, e que a gente tem que externar aquilo que a gente vê lá, uma política internacional, para as nossas lutas aqui, né? O Sindirrede, para mim, é um exemplo muito grande de sindicato e que me motiva muito pelo enfrentamento e a forma como que faz o enfrentamento das nossas lutas locais, porque não fica somente engrenado ou alicerçado ou num engessamento único dentro de uma política interna de professores, de situações internas da classe, mas expande isso para outros conceitos, para outras políticas, que vai trazer consciência, que vai trazer uma ampliação daquilo que a gente precisa como luta, como enfrentamento. Eu acho que passa por aí um testemunho meu, tá, gente? Próprio de luta, de enfrentamento, que a gente tem que, muitas das vezes, pelo sistema que a gente enfrenta, a gente já nasce num sistema totalmente recluso mesmo, totalmente condenados mesmo a sermos escravizados, a sermos taxados como minoria, taxados como excluídos, e a gente cresce achando que isso é a nossa realidade. E a gente precisa de desconstruir muita coisa na nossa mente para a gente construir uma ampliação muito maior daquilo que realmente faz parte da nossa luta. Eu acho que a desconstrução de muita coisa que a gente nasce, nossa família traz, nossas situações particulares de cada um aqui, para a gente poder construir outras, é uma ampliação de mente, é uma ampliação de evolução, é a gente ter a consciência de que o ser humano ele precisa de evoluir. E a evolução é quando a gente passa a olhar, ter um olhar muito mais amplo e muito mais amoroso e muito mais peculiar em relação àqueles que se sentem excluídos, àqueles que se sentem minoritários, e a gente tem que ser parte disso, porque somos todos juntos, e quando a gente vê um congresso como esse, o meu sindicato, eu sempre tento levar essas propostas para lá, tá, gente? Porque faz parte no nosso dia a dia. Faz parte de ter a consciência de que uma luta lá na Palestina, de uma potência de Israel unido com os Estados Unidos, é um contexto histórico que vai ter reflexão, que vai refletir nas nossas consciências aqui, nas nossas lutas aqui, que passa pelo sistema que todos vocês enfrentam dentro da sala de aula, precisam enfrentar, que alunos já vêm com a consciência formada e que vocês precisam de passar uma consciência muito mais ampla e muito mais importante para eles sobre a realidade mundial, sobre a realidade de pessoa, sobre quem somos, sobre o que realmente a gente precisa de crescer e evoluir como ser humano, não ficar estagnado e não retroceder. É sobre isso. Agradeço a oportunidade e parabéns por vocês por essa iniciativa. Um abraço. Obrigada, Jonathan. Convido o Fábio, do Sindicefet, para fazer a sua saudação.
Boa noite, companheirada. Acho que é a segunda ou terceira vez que eu venho a um congresso de um sindicato que chega esse ano à sua maioridade, se não me engano, foi em 2007 que o sindicato foi fundado, completa, então, 18 anos, mas uma maioridade que já tem uma autoridade de longa data, de muitas lutas, da organização da classe, da defesa de direitos e conquistas e da denúncia não apenas dos governos neoliberais, mas, sobretudo, do sistema capitalista. É importante nós entendermos que, enquanto prevalecer esse modelo de sistema associado à lógica neoliberal que alimenta o neofascismo, que não adianta lutar contra o neofascismo se a gente não luta contra o neoliberalismo, porque o neoliberalismo expolia a classe trabalhadora, retira direitos, reduz a qualidade, a condição de vida e celebra a conciliação de classes. E essa fórmula toda junta joga um conjunto grande, significativo da classe trabalhadora no colo da direita e da extrema-direita, que nesse momento se apresenta com o neofascismo. E esse sindicato, que chega à sua maturidade, aos 18 anos, ou a sua, vamos dizer assim, mais do que maturidade, a sua autoridade, vamos dizer assim, enquanto 18 anos, tem tido, ao longo desse tempo e até antes, uma presença política fundamental nesse município. É um sindicato irmão e parceiro das lutas, da solidariedade ao povo palestino, da denúncia do que aconteceu com o povo sírio há 10 anos atrás, do holocausto que a gente vê, não apenas o povo palestino, mas outros povos do mundo vivenciando, e da saga que é a resistência contra o imperialismo.